Bem, pessoal, a gente chega aqui a uma seção, né, digamos assim, da unidade, que é encerramento com texturas, né? Então, texturas, pessoal, é uma coisa muito, mas muito importante em CG, né? Até agora a gente vem trabalhando com figuras mais cores sólidas, né, cores degradê, mas vamos supor que, beleza, aquele objeto não tem só aquela cor, né? Não a parede. Eu quero simular uma textura de uma mesa, quero simular uma bola de basquete, uma bola de boliche, não sei. Então, muitos elementos aí, eles ganham o que a gente chama de textura, né? Que é uma cor que vai ficar sobreposta naquele objeto, tá? E existem vários tipos de textura. A gente vai ver aqui que existe textura de cor, existe textura de normal, existe textura de reflexão, existe textura, inclusive, para iluminação, para simular iluminação, tá? Então, tudo isso para diminuir a complexidade computacional, certo? Então, é como se, utilizando as texturas, né, a gente não precisasse detalhar tanto o objeto, tá? Já que a textura ele vai dar esse efeito desejado, né, no personagem. Às vezes vocês podem se perguntar, beleza, aí textura tem esse poder, aí você vai lembrar daquele jogo que você jogava antigamente, um lagzinho que tinha, que você não triscava nos objetos, assim, uma distância assim de você já estava tocando um outro objeto e você não sabia por que estava tocando, se não dava para ver que estava tocando, né? Mas o que acontece é que tem uma textura ali sobreposta e aí o objeto ele toca, mas a textura não. Aí dá aquele efeito tipo de fantasma, né? Que eu tô tocando ali, que eu tô batendo em um canto, sem eu estar reparando que eu tô batendo, né? O Marcos falou assim que Photoshop usa muita textura para iluminação. Justamente. Então, às vezes, simular uma luz é muito complicado. Aí eles geram a textura como se fosse a iluminação para dar esse efeito de que está sendo iluminado, né? E às vezes é só uma textura. Muito similar ao que acontece no para usar também realidade aumentada. É muito usado textura mesmo, certo? Então, bora aqui entender como é que é utilizado textura, né, na computação gráfica, para jogos, para um bocado de coisa aí, certo? Então, o objetivo da nossa aula aqui hoje, né, é entender como é que é aplicada essas texturas, né, e como utilizar o Fong com shaders para essa textura, né? Eu vou dar uma dicasinha aqui que vai para a atividade remota de hoje, tá? Mas o foco hoje é mais textura. Então aqui a gente tem um personagem, né? Um hipopótamo. O que é um hipopótamo, né? Que aqui você está vendo o hipopótamo, o modelo dele, certo? Então foi adicionado aqui, dá para a gente ver as malhas desse personagem, né? No caso que eu tenho malhas quadrangulares e triangulares, né? Nesse objeto. Mais abaixo a gente está vendo as texturas que foram postas nesse objeto, né? Então eu já tenho, em vez de um objeto meio que flat, né? Eu tenho já um objeto, um personagem já mais realista, né? Já tem textura ali, tem uma noção de profundidade, de entrâncias, né, nesse objeto. E aqui a gente vem ver um modelo de iluminação, né, junto com a textura, né? Aqui é só o shading e aqui é a textura junto com o modelo de iluminação, né? Então a gente já vê sombra, já vê assim sombra sobreposta aqui, né? Já vê um brilho no olho, né? Então esses brilhos nos olhos, essa textura aqui de pele, né, e tudo mais, tudo isso daqui foi feito a partir de uma imagem, né? Então tem uma imagem que eu estou jogando ali nesse meu personagem, né? Nesse objeto, né? Nesse personagem, deixa eu falar personagem, e aí você tem uma visão mais realista, né? Então, para falar a verdade, por debaixo dos panos é isso daqui, né? Mas aí quando você coloca uma capa legal, aí você já tem uma outra impressão, né? Então parece até real, né? Quando você olha assim o efeito final, caramba, muito, muito realista mesmo. Eu, quando vou assistir alguns filmes, né, que usam realidade aumentada, de animação, você fica em dúvida se aquilo é real ou não, né? Eu lembro muito do vídeo lá que eu botei para vocês assistirem, né? Do Ashla lá, que ele falou lá no final que a gente fica até encucado, né? Você não sabe se é eu ou uma IA que tá falando aqui, um CG que tá falando aqui, caraca.
Então você fica na dúvida. Hoje em dia está tão sofisticada nas técnicas que você fica com aquela a pulga atrás da orelha, né? Então, as superfícies do mundo real são muito complexas, né? E às vezes a gente não tem como detalhar tudo. Então, para isso é que a gente vai utilizar, né, as texturas para modelar esses pequenos detalhes, tá? E a gente vai entender agora como é que é feito isso, né? Mas disso quando viu no GTA, achou muito massa de realidade. Exatamente. Então, algumas formas de mapeamento, né? O que a gente está vendo aqui é um objeto, certo? Ó. Só que nele está aplicada uma textura de reflexão, tá? É como se ele fosse espelhado, né? Mas para falar a verdade, isso daí é uma textura que está sendo aplicada nele, né? Chamada de environment mapping. Imagina como se eu tivesse do centro aí desse objeto, tirando fotos de cima, embaixo, do lado do outro, e aí eu configuro essas imagens, né, do ambiente e meio que inverto para entrar dentro do objeto. Aí dá esse efeito que é como se tivesse espelhado, né? Mas ele não está espelhado, é uma textura que está sendo aplicada nesse objeto aqui, ó, nessas, tipo, essas linhas aqui, né? Como se fossem umas coisinhas, né? Um outro efeito é um chamado de bump mapping, tá? Esse bump mapping, você tá olhando aqui, parece uma laranja, né? Tem tipo a iluminaçãozinha aqui, todas as rugosidadezinhas, né, da laranja. Mas para falar a verdade, isso daqui é uma textura, certo? Que foi colocada nela. E junto com essa textura, eu tenho uma textura de normal, que é o que chama de bump mapping. Que pensa, a gente não tem a normal da esfera, né? Que é toda o centro é na origem, né? E vai saindo, né? Da esfera. O bump mapping, ele meio que faz umas perturbações nessa normal, certo? Em alguns pontos que faz com que a gente tenha uma percepção que é como se tivesse cantos que tem sombra, né? Lembra que a questão de ter sombra é de acordo com o ângulo que a normal faz com a luz, né? Então, quando eu vario muito esse ângulo da normal, é como se naquele ponto fosse sombra. E isso dá esse efeito, ó, como se tivesse rugoso aqui, ó, esse efeito de profundidade, né? Então, isso tudo é aplicando uma textura de normal, né? Certo? Então, não dá nem para perceber mesmo que foi modelado, né? Então, isso daqui é uma textura, só que uma textura de normal, tá? Então, apesar, né, de parecer simples, ó, coisa bonita, tal, facinho de fazer, mas para fazer a textura dar certo, né, funcionar no objeto, a gente vai trabalhar aí com 3 ou 4 coordenadas, aí vai depender, né, do modelo que você está utilizando e tudo mais. Mas é um mapeamento, pessoal. Pensa, bora o que eu posso dizer com mapeamento? Ah, eu quero, tenho aqui um mapa, né, vamos pensar aqui trabalhando de UBIS, né, aqui tem o UBIScar. Aí você tem lá, o cliente pediu uma corrida e tal, e tem a rota ali, né? Quando a gente vê no mapa, a gente vê aqui o desenho lá da rota, né, que vai ser feita. Isso daqui é um mapa, né? Mas na realidade, eu vou andar bem mais, né? O comprimento é maior. Mas tem uma relação, né? Tem um mapeamento. Então, quem tiver no aplicativo com o caminho, eu vou mapear para o caminho real, né? Então, o mapeamento de textura é isso. Eu tenho o objeto que eu estou querendo modelar e eu tenho aqui uma imagem. Como é que eu vou pegar essa imagem e transferir para esse objeto 3D essa imagem? Como é que eu vou pegar essas posições aqui da textura e jogar nessa imagem 3D? Porque minha textura é 2D, né? Usualmente a textura vai ser bidimensional. Como é que a gente vai fazer isso para o tridimensional? Então, o lance da textura é achar esse mapeamento. Como é que eu vou mapear os pixels que estão na textura com os pixels que estão lá no meu modelo, tá? No meu objeto. Então, esse é o lance, né? Eu tenho aqui a textura 2D, como é que eu vou mapear essa textura 2D para uma superfície 3D, né? Então, o que é que eu vou ter que fazer, né? A coordenada de textura, ela é bidimensional, certo? Então, ela varia aqui num S e num T, né? Esse S indo de 0 a 1 e o T indo de 0 a 1, pensando em coordenadas paramétricas, né? Então, ele vai de 0 a 1, de 0 a 1. Então, é um quadradozinho, né?
E eu tenho coordenadas do mundo, que coordenadas do mundo ele vai, sei lá, de 1000 a -1000 e por aí vai, né? Eu não sei como é que está esse objeto. E aí como é que a gente vai mapear isso, né? E depois jogar para a viewport, né? Como é que eu vou enxergar lá na viewport, na minha tela de visualização, essa textura, né? Então a gente vai ter que caminhar aí nessas três, pelo menos nesses três sistemas de coordenadas para visualizar, né, essa superfície, essa textura de forma melhor, né? Então, qual é o lance, né? O lance inicial é transformar, tá? Essa minha coordenada de textura, né, em forma paramétrica, certo? Quadradozinho. Ah, professor, mas eu tenho uma textura que ela é retangular, ela é assim, esticadona. Então você vai ter que mapear essa esticadona com um quadradozinho, certo? Então, porque aí fica mais fácil, né? Eu trabalho com coordenadas paramétricas para mapear em coordenadas paramétricas também. Então é mais fácil, certo? E esse cara aqui, ó, gigante, eu transformo ele em coordenada paramétrica também, tá? Então, o grande lance, né, da gente fazer esses mapeamentos é a gente simplificar o nosso modelo real para casar com o modelo de textura de coordenada, tá? Então, se eu fizer esse modelo se transformar em algo desse sentido aqui, algo paramétrico, né? Então, eu consigo mapear diretamente. Aí você vai perguntar, beleza, mas como é que eu vou fazer essa engenhoca, né, de transformar um objeto que ele está em uma dimensão diferente para a coordenada paramétrica? Muitos dos modelos, né, que a gente observa, ele tem essa representação paramétrica, que a gente tem que fazer só uma conversão, tá? Deixa eu pegar a nossa primeira atividadezinha de hoje. Cadê? Então vamos para a primeira atividade de hoje. Enquanto eu pegar aqui uma água. Voltei. Certo. Então, o John respondeu corretamente na letra C, né? Então, sobre mapeamento de textura, é correto afirmar. Textura possui dimensão 3D? Não, né? A coordenada de textura é descrita em coordenadas paramétricas 3D? Também não, já que ela não é 3D, né? Na letra C, a coordenada de textura é descrita em coordenadas paramétricas 2D? Sim. E na letra D, tanto a textura como o objeto ao qual será aplicado possuem a mesma dimensão? Não, né? Então, vocês podem até, quem é mais, está envolto mais com a área, de uma história de textura 3D, né? Mas o que acontece é que a textura ela não é 3D, tá? O pessoal fez uma textura, que essa textura tem vários pedaços dentro dela. E aí, esses pedaços dentro dela mapeiam, tipo, a frente, atrás, o lado e do outro, do personagem, né? Mas ali continua sendo 2D, tá? Então, o que eu tô vendo são vários pedaços para formar o 3D, mas ele é 2D, continua sendo 2D, tá? Então, o correto é a letra C, né? O João respondeu primeiro, faturou aí, mas o Marcos também está correto. Beleza? Então, como é que a gente vai fazer esse mapeamento, né? Como eu vou pegar aí uma posição, né, paramétrica ali dentro da textura e vou mapear ela para o meu objeto final, né? Então, o grande lance é, eu vou pegar essa coordenada ST e mapear para o sistema de coordenadas XYZ, né? Através dessa função aqui, ó. Então, S vai corresponder a um ponto de coordenada XYZ e o T a um ponto de coordenada XYZ, né? Então, como eu falei inicialmente, essa imagem que a gente quer mapear, ela tem que estar entre 1 e 0. Eu tenho que escalar ela para ficar ali entre 1 e 0, né? Feito isso, aí eu posso trabalhar com coordenadas paramétricas, tá? Pessoal, dá uma revisão aí o que é coordenada paramétrica, né? Pronto, bora lá.
Coordenada paramétrica, pessoal, quando a gente tem uma função, né? Vamos supor que eu tenho uma função, sei lá, 2D, 3D, tem uma função 3D, e eu vou desenhar esse objeto, essa função, em termos de duas variáveis, que essas variáveis variam entre 0 e 1, certo? Então, o que antes eu variava, né, para fazer esse objeto, vamos pensar em uma esfera centralizada na origem, né? Tem uma esfera centralizada na origem, e essa esfera centralizada na origem, a equação dela é x ao quadrado mais y ao quadrado mais y ao quadrado menos d igual a zero. Essa é a equação que a gente chama explícita, né? Eu acho que é explícita desse objeto, né? Dessa esfera. Tem como eu fazer a mesma equação, essa mesma representação, só que utilizando coordenada paramétrica. Aí, quando a gente utiliza coordenada paramétrica, cada par, né? O V, né? Vamos pensar o do V aqui. Em vez de S, temos que pensar o V do objeto. Quando eu vou variando do 0 para o 1 no V e 0 para o 1 no U, eu vou desenhando também, vou achando os pontos que vão compor essa esfera, tá? Então, é uma questão de representatividade, né? É a mesma equação, só que eu estou representando ela em coordenadas paramétricas, tá? Então, é que nem aquela... Eu acho que quando a gente trabalha com... Acho que é cálculo 2, tem como a gente meio que, utilizando integral, né, ficar varrendo um objeto para descobrir o volume dele, né? E aí você pode utilizar coordenadas paramétricas para enxergar isso melhor. Então, imagine o seguinte, eu estou com a esfera, né, bora pensar a coordenada paramétrica dessa esfera. Deixa eu abrir um Jamboard, só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Pronto, digamos, né, que eu tenho aqui a esfera, tá? Aqui a esfera, tal. Esfera feia da peste, mas vale a intenção, né? Aqui atrás dela. É só para entender que é tipo uma esfera aqui, tá? E aí a equação da esfera, como eu falei, né? Ela é assim, ó. Essa centralizada na origem, tá? É x ao quadrado mais y ao quadrado mais d ao quadrado menos d, onde esse d é o raio, né? D ao quadrado igual a zero, certo? Então, essa aqui é a equação da esfera, tá? E eu quero transformar essa equação bem aqui em forma paramétrica, tá? Então, como é que eu transformo isso aqui em forma paramétrica? Olha, eu posso fazer o seguinte, há um ponto aqui qualquer, ó, um pontozinho aqui qualquer da esfera, ele vai, se eu pegar esse ponto e colocar nessa equação, tem que bater, tem que ser igual a zero, certo? Então, como é que eu acho esse ponto aqui, ó, de forma paramétrica? É só pensar o seguinte, ó, se eu ver essa esfera de cima, ela é um círculo. Assim, se eu ver essa esfera de lado, ela também é um círculo. Então, eu posso variar um ângulo, né, para encontrar um ponto aqui nesse círculo, e também variar em um ângulo para encontrar um ponto aqui nesse outro círculo, que pode até ser um valor daqui para cá só, né? Certo? Então, é como se eu transformasse uma equação da esfera pegando dois pontos, que é o meridiano, o meridiano, como é que é? Paralelas, planeta Terra, geografia, olá, geografia. Temos os meridianos, as linhas paralelas, né? E os meridianos. Meridianos é o que corta, assim? É, né? Meridiano. Acho que é. Eu acho que é meridiano, né? Meridiano. Bora lá. Aula de geografia aqui, ó. Pronto, ó. Acho que essa imagem aqui vai me dar um help. Meridiano paralelo. Aí, lembrei, geografia. Pronto, ó. Aqui é como se pegasse um ponto no meridiano e um ponto nas paralelas. Então, eu tô transferindo aquela equação x ao quadrado mais y ao quadrado mais z menos d igual a zero, né? Há um problema de encontrar um meridiano e um paralelo que vai dar um ponto, certo? Então, isso daqui vai ser a nossa representação paramétrica. Então, um ângulo ele vai variar de 0 a 180 e o outro ângulo vai variar nesse sentido. Ó. Um varia de 0 a 360
e o outro de 0 a 180. Aí, dessa forma, eu consigo pegar todos os pontos da esfera, né? Utilizando coordenadas paramétricas. Professor, mas beleza, você falou que coordenadas paramétricas variam entre 0 e 1. Pronto, é só você dizer o seguinte, ó, 0 é 0 grau, né, no meridiano, e 1 é 180 graus no meridiano. O outro, né, na linha paralela aqui, 0 é 0 graus e 1 é 360 graus. Aí, dessa forma, você consegue pegar qualquer ponto na esfera, certo? Então, essa é a representação paramétrica, né? Bora aqui, ó. Equação paramétrica da esfera. Vocês verem a ideia. Isso aqui vai ficar bom. Deixa eu ver se esse aqui é bom. Não, aqui não. Pronto. Mais ou menos isso é o que eu estou querendo dizer. Ó. Então, um ponto qualquer, ele vai depender dessa linha aqui, ó, que eu vou traçar, que vai depender do U, né? Então, o U, ele está atuando no paralelo, e o V, ele está atuando no meridiano, certo? Então, através desses dois parâmetros, a gente vai encontrar o ponto que pertence aqui à superfície da esfera, né? Aqui é só um ponto. Então, imagina que eu estou fazendo isso daqui direto, eu consigo encontrar todos os pontos, tá? Então, essa é a conversão que a gente vai ter que fazer, né? Ou seja, a gente vai ter que pegar esse objeto que a gente tem e... Cadê minha apresentação? Pronto, aqui. Eu vou pegar esse objeto que a gente tem e transformar ele de forma paramétrica também, tá? Então, qual é o ponto, né, que eu tenho ali no espaço global que vai corresponder a esse ponto de coordenada de textura, né? Então, o importante é vocês pensarem que a forma que a gente está querendo é como se a gente estivesse embrulhando, né? Tô com uma caixa, eu quero embrulhar, né? Pensa lá, quando você estudava, né? Pronto, o John falou em relação à coordenada polar, né? Tem muito a ver com coordenada polar, essa questão paramétrica também. Só que aí na coordenada polar a gente trabalha com ângulo, né? E a gente transforma esse ângulo como se fosse um parâmetro. Aí tem a mesma representação. Certo, João? Então, a textura ela vai ser tipo esse embrulho, né? Pensa quando você vai lá presentear, né, sua namorada, as mulheres de seu namorado, ou vice-versa, né? Não sei. Aí você vai embrulhar, né? Então você pegou uma caixa aqui, e você quer embrulhar essa caixinha aqui, né? Tal, beleza. Então, textura é isso, pessoal. A gente vai pegar uma forma e colocar uma outra forma em cima. Simplesmente é isso, tá? Então, quando a gente faz esse tipo de operação aqui, né? A gente meio que está embrulhando o objeto, certo? Em alguns casos, a gente precisa ter uma função que desembrulha também, né? Para ter a função inversa da textura, né? Então, se a superfície do objeto pode ser descrita de uma forma paramétrica, essa vai servir como base para a função de mapeamento. Professor, beleza, mas se tiver uma forma que ela não pode ser transformada em coordenada paramétrica, né? Como é que eu faço? Aí você vai ter que colocar na mão mesmo como é que vai ser o mapeamento, tá? Mas tem que mapear. Se eu estou falando de textura, se eu estou querendo utilizar uma textura no objeto, eu tenho que saber como é que eu vou mapear essa textura para esse objeto, tá? Não tem como dizer assim, usa aí, vai lá, bora. E sem dizer como é que é essa função de mapeamento, tá? Eu tenho que dizer como é que vai ser essa função de mapeamento. Então, quais são os processos, né, que envolvem esse mapeamento, né? Então, quando a gente vai pensar aqui no nosso observador, né, ele está observando aqui o ambiente, né, tridimensional, certo? Então, eu enxergo aqui um ponto que está aqui desse objeto, né? Está aqui o objeto lá. Esse ponto que eu estou observando, eu vou converter ele para o espaço paramétrico, certo? Esse espaço paramétrico, uma vez que eu tenho espaço paramétrico, né, a transformação desse objeto para o espaço paramétrico, eu vou converter isso daqui para a coordenada de textura, né? E aí eu vou verificar qual é o ponto correspondente lá na textura. Encontrei esse ponto, aí eu volto e mostro para o observador. Opa, esse aqui é o ponto que está observando da textura. Então, isso faz com que a gente consiga enxergar a textura, né? Então, a gente tem que mapear, tem que saber mapear, tá? Então, passo 1.
projeção do pixel sobre a superfície, ou seja, qual é o ponto que eu estou observando. Passo 2, parametrização dos pontos da superfície, ou seja, esse ponto aqui que está em coordenadas de mundo, eu vou transformar ele para a coordenada paramétrica, certo? Passo 3, um mapeamento inverso para o espaço da textura. Então, qual é o espaço da textura que eu estou correspondendo? E, por último, eu vou verificar qual é a cor correspondente ali naquele objeto e mostrar, tá? Aqui, pessoal, a gente vai ver como a gente pode utilizar a textura junto com o shader, né? Então, já tem uma forma de mapeamento mais simples, mais direta, a gente vai trabalhar só com cubozinho mesmo, certo? E aí, na semana que vem, a gente vai começar a meio que abandonar um pouquinho o shader e vamos trabalhar com renderização sem, assim, renderização a gente não precisa ter nada, né? Mas no caso, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o ambiente que está lá no shader e tentar verificar ele renderizado, né? Fazer um paralelo aqui, como é que fica um e outro, tá? E aí a gente vai ver como a gente vai implementar mesmo, né, no braço, digamos assim, essa texturização, tá? Então, o importante aqui nessa unidade é vocês entenderem o conceito, né, os conceitos. Na próxima semana, a gente já vai trabalhar com a renderização, né, pelo menos o recasting, né, que é sem reflexão. Mas minha ideia é a gente ver reflexão também, né? Além de sombra, como gerar sombra, é ver como a gente pode trabalhar com reflexão, tá? E aí a gente vai ter o paralelo, o que é que o shader dá e o que é que o processamento de Ray Tracing vai nos dar, tá? Fazer um paralelo lado a lado. Então, interessante é vocês entenderem o conceito, né? Como é que funciona essa texturização, né? Ah, eu tenho que ter uma parametrização. O foco é esse, eu vou ter que parametrizar. Quando for a próxima semana, a gente vai ver como é que a gente vai parametrizar uma esfera, como é que a gente vai parametrizar um cilindro. Ah, eu quero desenhar um cilindro, como é que eu vou parametrizar ele? Por aí vai, tá? Então, chegamos ao nosso exercício number 2. Exercício number 2, vocês vão ter que utilizar conceitos que a gente falou nas últimas aulas, tá? Pronto, Bernardo colocou V e F, né? John também, a mesma coisa. Vou dar uma olhadinha aqui, Marcos, no que você botou, já já. Marcos também, né? Então, bora lá, bora ver aqui, né? Aqui eu tô querendo saber sobre a visualização de textura, né? Supondo que o mapeamento foi realizado de forma correta, já tá mapeado bonitinho. E aí, eu quero saber se é verdadeiro, falso ou depende, né? Na letra A fala o seguinte, ó. A cor da textura é informada para cada pixel, ou seja, para cada ponto do objeto observado é atribuído uma cor da textura. Correto? É isso mesmo, certo? Verdadeiro. Na letra B fala o seguinte, ó. Mesmo o objeto sofrendo transformações, não é necessário realizar o mapeamento novamente. Aí, esse ponto aí, pessoal, depende, tá? Por que depende? Digamos que o objeto está aqui, ó. Está aqui numa superfície paramétrica e tal, beleza. E aí ele esticou, por exemplo. Quando ele esticou, houve uma mudança nas posições que eu tinha mapeado anteriormente de textura para esse novo, tá? Então, se por acaso estiver trabalhando com coordenadas globais, eu preciso sim realizar o mapeamento de novo. Porém, se eu estiver trabalhando em relação à coordenada local, a coordenada de paramétrica, né? Paramétrica, não importa se ele esticou, ou se ele rotacionou, ou se ele andou e tudo mais, eu vou conseguir mapear direito, não preciso refazer tudo, tá? Então, essa última depende, tá? Depende se eu estou mapeando direto em coordenada global ou se eu estou mapeando em coordenada local. E a gente vai ver na semana que vem
que o lance é a gente fazer tudo como se tivesse tudo na origem, tudo bonitinho. Então, fazer, por qual motivo isso é possível a parte do porém. Pronto, bora lá. Digamos, Marcos, que o meu objeto, vamos pensar que aqui o microfone é o centro do meu mundo, tá? E o meu objeto ele tá aqui, ó, tá assim. Ele é um cubo, só que ele tá aqui retangular, tá? Se eu pegar esse cubo que está retangular e for mapear para a coordenada de textura, eu preciso fazer o quê? Eu preciso pegar esses pontos aqui dele e transformar para a coordenada de textura, certo? Se eu redimensionar ele, ó, ele diminuiu. Como ele diminuiu, eu vou ter que fazer o mesmo processamento. Eu vou ter que mapear esses novos pontos para a coordenada de textura, certo? Então, esse é um ponto que pode acontecer de eu ter que refazer o mapeamento, porque ele mudou a forma dele, tá? Beleza? Porém, tem outra situação. Qual é a outra situação? Meu objeto é assim, certo? Só que eu estou fazendo o mapeamento como se ele estivesse bem aqui. Tipo unitáriozinho, bonitinho. Eu fiz o mapeamento dele bem aqui. Aí, se por acaso ele escalou, diminui e tudo mais, o mapeamento vai ser sempre o mesmo, como se ele estivesse aqui na origem, tá? E é isso que a gente vai ver na semana que vem. Que a gente vai fazer como se ele estivesse bem aqui na origem, e as transformações que forem aplicadas nele, a textura vai junto, só que utilizando uma outra forma de visualizar. Justamente, vai ficar melhor. Em vez de eu me preocupar com o objeto em várias situações, com rotação e tudo mais, eu sempre me preocupo como se ele estivesse na origem, e as transformações que foram feitas nele, eu aplico na textura também. A textura vai junto com a transformação que foi aplicada. É o mais usado. Certeza é o mais usado, tá? Então, muito mais fácil, melhor processamento, os cálculos de interseção vão ser bem mais rápidos, bem mais precisos, né? Porque a gente só se preocupa em fazer interseção com geometrias simples, na origem que é mais fácil de encontrar, tá? E a gente vai falar sobre isso semana que vem, né? Vamos ver como é que esse lance dos raios, né, que a gente falou lá no começo, como é que é a interseção, como é que eu gero sombra, como é que eu faço uma reflexão, tá? Então a ideia é a gente entender isso daí, como é que faz a coloração de fong com isso, beleza? Bom, então, no caso, como nenhum acertou, né, vai ficar aí uns pontinhos, mas não 100%. Beleza? Botar meio aí para cada um. Ok? Então, para fechar, né? Digamos que eu estou aqui com essa textura, certo? E eu tenho esse meu objeto aqui, ó. Então, esse meu objeto aqui eu estou representando por um triângulo. Observem que a forma, pessoal, não necessariamente a gente vai utilizar toda a forma da textura, tá? Então, aqui eu tenho uma textura que ela está nesse espaço paramétrico, né, de 0 a 1. E aqui eu tenho um objeto, né, que ele não tem a mesma forma da textura. Então, como é que eu vou mapear, né? Aí eu vou dizer, olha, tu vai mapear dessa forma aqui, ó. Esse ponto aqui do A corresponde ao 0208 da textura. Então, vai ficar aqui. O B vai ser o 0402, o C é o 0804. Então, qualquer outro ponto que vai andando aqui, né, daqui para cá, nesse espaço definido por esses pontos, eu vou mapeando de acordo com a textura. E aí isso faz com que a textura ela seja mapeada para esse objeto, né? Tá? Então, a ideia é essa, pessoal, a gente transformar um ponto, né, uma cor que está lá na coordenada de textura para a coordenada do objeto, né, para o espaço do objeto. Aí aqui é aquela questão da esfera que eu falei, né? Ó. Aqui eu vou variar um ângulo do paralelo e aqui um ângulo tipo no meridiano, né? Então, ó, o que é que eu tenho de coordenada paramétrica? Vai ser só o S e o T, certo? Com o S e o T, que aí até o John falou, coordenadas polares, né? Eu consigo visualizar qual é o ponto XYZ correspondente a somente duas variáveis, que é o S e o T. Então, o S vai variar de 0 a 1, o T vai variar de 0 a 1. Professor, mas esse S e T é o mesmo da textura? É. O lance é esse. Então, a textura aqui, eu vou variar de 0 a 1, eu vou colocar a mesma coisa aqui e vou saber qual é o ponto correspondente à textura, tá? Então, é um mapeamento direto. Se eu transformar esse objeto em algo que eu posso desenhar de 0 a 1, né, coordenadas paramétricas, em 2D, eu faço a volta para a textura.
E aí eu já só ploto, ó, só jogo a cor correspondente ali naquele ponto, certo? Essa é a função direta, né? E essa daqui é a função inversa. Então, como é que eu vou descobrir o S e o T, né? Que eu tenho um ângulo, como é que eu vou descobrir o S e o T da coordenada paramétrica, né? Porque aqui eu estou andando em ângulo, né? Como é que eu descubro o S e o T em coordenada, da coordenada paramétrica? Aí eu só faço essa função aqui, tá? Então, dessa forma que a gente consegue fazer o desenho aqui da esfera, por exemplo, utilizando coordenadas paramétricas, tá? Então, vai variar de 0 a 1, já mapeou direto para a textura, né? Aqui o cilindro também, de forma similar, né? O Z eu vou equivaler ao T, né? Ele vai andar aqui, ó, na altura, certo? E o S, ele vai variar aqui dentro do ângulo de rotação aqui, ó, como se fosse a definição da circularidade aqui desse cilindro. Então, eu posso mostrar aqui que esse ponto aqui vai ser dado pelo quê? Cosseno de θ, seno de θ, né? E o Z, que é a altura. Então, dessa forma aqui a gente também consegue mapear um cilindro para a coordenada paramétrica, tá? E a função inversa vai ser dada dessa forma aqui, certo? Dúvidas? Tranquilo? Estão tontos ou não? Estão segurando aí bem? Então, isso aqui, como falei, né? Repetindo de novo. O que vocês viram lá de matemática, a gente vai ver aqui também. Coordenada paramétrica, mapeamento, né? É tudo lindo até. A prova é melhor ainda, né? Quando você olha assim a prova, vocês ficam falando para o professor, botou uma prova tão fácil aqui. Poderia botar mais difícil. Pode ser uma aposta, como alguns falam desse jeito. Então, vamos lá partir para um exemplo prático, tá? Pessoal, não sei se vocês repararam, mas eu não coloco o conteúdo do último dia de aula na prova. Justamente porque eu já cobrei essa questão na atividade remota, tá? Então, nem se preocupe que isso daqui eu quero que vocês entendam o conceito, tá? Entenda o conceito. Que é na semana que vem é que eu vou começar a cobrar isso daqui, tá? Então, bora partir para exemplo prático, né? Bora ver isso daí, é uma teoria legal, bonita, mas eu quero ver esse negócio funcionando. Então, ó, até agora a gente desenhou, vamos pensar aqui numa facezinha lá daquele cubo, né? A facezinha do cubo aqui naquela cor sólida, né? E ontem a gente viu ela na cor de acordo com a coloração de Phong, né? Mas bora pensar que ela tá sólida, tá? Não vou falar de Phong aqui, não. Tá sólidazinha aqui. E aí, o que é que eu vou fazer, né? A gente viu que a primitiva que desenha essa face é composta de dois triângulos, né? Então, não é uma face quadrangular, é um triângulozinho. São dois triângulos que formam essa face, né? Então, o que a gente vai fazer é pegar cada um desses pontos aqui, ó, e mapear para esse carinha aqui, para essa textura, né, que varia entre 0 e 1, tá? Então, eu vou pegar aqui esse ponto, né? Pegar esse ponto aqui, dizer o seguinte, olha, esse ponto aqui equivale a esse ponto da textura. Esse ponto aqui equivale a esse ponto da textura. Deixa eu colocar o apontador aqui melhor. Então, esse ponto aqui, né, ele equivale a esse ponto da textura, que é bem na quina. Esse daqui equivale a esse daqui, e esse daqui vai equivaler a esse outro ponto aqui na quina, tá? Então, dessa forma, qualquer ponto que eu pegar aqui nesse triângulo aqui, eu vou pegar só essa partezinha aqui, ó, essa metade aqui, beleza? Da mesma forma do outro triângulo, né? Eu vou mapear, vou dizer o seguinte, ó, esse ponto equivale a esse, tarará. Então, esse é o mapeamento. Ele é direto, né? O mais fácil de a gente enxergar é esse mapeamento de um quadradozinho, né? Do triângulo, de um quadrado, quando a gente vai partir para uma esfera e começa a complicar mais o entendimento, né? Mas o mapeamento sempre vai ser esse, é de 0 a 1. O zero daqui responde a um ponto do outro lado e por aí vai, tá? Deixa eu clicar aqui nessa referência que eu botei aqui, né? Então, aqui é a referência de como a gente utiliza, né, texturas utilizando o novo OpenGL, né? Então, aqui tem as configurações que a gente coloca, né? Ó, textura 2D, se eu quero que repita, né? Vamos para, às vezes, a gente vê um chão que é tipo uma grama, né? Ah, professor, será que foi uma textura ali
completa, não. Para falar a verdade, foram pequenas texturas que foram aplicadas naquele espaço todo, tá? Então ele utiliza esse GL Repeat aqui, tá? Existe também esse outro modo aqui, que para mim é novo nessa nova versão, que é o GL Mirrored Repeat, né? Que ele repete e inverte no outro sentido. E aí fica essa... Deixa eu aumentar aqui mais para vocês verem melhor. Aí bota assim a imagem refletida, né? Tem o clamp, GL Clamp to Edge, né? Que ele meio que faz um clamp nas laterais e aí estica, né? Fazendo com que o principal fique focalizado. E também tem o Clamp to Border, que ele só vai colocar a textura de acordo com aquele tamanho ali. Ele não vai esticar, tá? Então ele dá um clip, né? Um clamp na borda, tá? Então existem como botar filtros para ficar mais bonitinho, mais suave a textura, se ela for uma textura pequena e eu quiser mapear para um objeto muito grande, ele vai ficar meio distorcido, né? Então existem essas funções aqui que a gente pode também utilizar para melhorar a texturização lá no OpenGL, tá? No WebGL. E aí vai ficar como consulta, né? Aí aqui vem, ó, bora começar a enxergar umas coisas que a gente já viu até agora, né? Aqui seria a definição do ponto, né? Esse 1 e 2 aqui, né? Esses dois aqui seriam a definição do ponto, pensando no 2D, né? Aqui a cor, 3D. E aqui tem as coordenadas de textura. Então, o que é que eu estou querendo dizer aqui, ó? Quando eu coloco esse ponto, pessoal, e eu coloco textura aqui 0, 0, significa o seguinte, olha, esse ponto aqui equivale a esse ponto da textura. Esse outro equivale a esse ponto da textura. Esse outro equivale a esse ponto da textura. E esse daqui equivale a esse ponto da textura. Observa que esses pontos aqui ó, da textura, que é essas duas últimas colunas, são valores que variam em que espaço? Ó, de 0 a 1, tá? Então, é coordenada paramétrica, de 0 a 1, certo? Então, dessa forma aqui, é que eu já faço mapeamento. Então, o mapeamento ele já é feito bem aqui, ó. Mapeei. Depois disso, eu vou só usar, tá? Então, no WebGL, no OpenGL, né, a gente vai depois só utilizar essa textura aqui mapeada. Só que a gente tem que habilitar, né, algumas variáveis, né? Então, aqui o carregamento do jeito que a gente já viu lá, daqui a pouco a gente já viu o código, né? Aqui ele está utilizando um pacote chamado Soil, mas só que como a gente vai utilizar o objeto, a gente vai ver outra coisinha mais fácil de carregar uma textura. Não precisa nem disso tudo aqui não, certo? E aí ele vai e mostra aqui o que ele conseguiu obter, né? Aqui ele colocou tipo aquela imagem que a gente fez, né? Tipo de coloração, e em cima ele colocou a textura, certo? Ele meio que fez um merge, né? Da textura com a imagem, né? Lá do objeto que foi tirado com Fragment Shader, né? Lembrando que, pergunta aqui para vocês, a coloração desse gatinho aí, né? Esse gatinho é preguiçoso, tá cheio com os olhos baixos aqui, nem de vocês, provavelmente. Ela é feita no Vertex Shader ou é feita no Fragment Shader? Só para ver se vocês estão captando aqui bem. Justamente, no Fragment Shader, tá? Então, pensa toda vez que a gente falar de cor, plotação de cor, no Fragment Shader. Perfeito. Muito bom, Bernardo. Ok? Então, deixa eu ver se esse link aqui, se tem esse link. Então, aqui são alguns parâmetros, tá? Para a gente utilizar o WebGL com textura, tá? Então, eu vou abrir agora o código para a gente ver o nosso exemplozinho prático da aula de hoje, né? Então, o que a gente vai tentar fazer na aula de hoje vai ser esse cara bem aqui, ó. Esse mesmo cubo que a gente estava trabalhando lá, né? Só que a gente vai colocar essa texturazinha nele, né? Lembra até os jogos de Zelda, coisa do tipo, né? Bota o mar assim como se fosse aquela caixa de interrogação, só que rodando em mais de uma dimensão, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? Deixa eu abrir aqui o código. Vamos ver. Aqui é tanto código que eu fico doidinho uma hora.
Vocês vão ver que, usando o WebGL, é simples trabalhar com textura. Bem simples mesmo. Olha o que é que eu tive que fazer aqui no HTML, né? No HTML aqui eu tenho o shader, tenho um fragment, daqui a pouco a gente vai falar dele. Mas onde é que eu carrego a textura, né? Carrego a imagem. É bem aqui, ó. Então, eu estou dizendo o seguinte para a página, né? Olha, pega essa imagem que está aqui, certo? E eu atribuo um identificador para essa imagem. Vocês estão observando aqui que o idf está 0, né? Como o idf está 0, o que é que isso significa? Alguém que trabalha com HTML e tudo mais sabe o que é que significa esse idf ser 0? O que é que isso está fazendo com essa imagem? Isso, significa que a largura é 0, ou seja, eu não estou vendo ela, né? Então, por isso que aqui, quando eu vejo aqui na página, ó, cadê a página? Bora lá, a página. Quando eu vejo aqui a página, ó, não estou vendo essa figura aqui, ó. Não está aqui, porque está zerado lá. Então, eu vou tirar bem aqui só para vocês verem que ela está aqui, ó, só que ela não está visível, né? Como se ela não tivesse visível. Vou atualizar aqui a página. Ó, tá aqui, ó, minha textura, certo? Apareceu. Essa é a forma que a gente vai fazer para importar. Então, aquele pacote lá que estava lá naquela página, né? Soil, né? Esse soil aqui, ó. A gente vai fazer utilizando o próprio tag img, tá? Então, essa tag img vai pegar a nossa textura, certo? Então, eu vou voltar aqui para o idf igual a 0 para a gente não precisar ver ela. A gente quer usar ela, né? A utilizar. Beleza, bora ver agora o script, tá? Depois a gente vai para o fragment color, tá bom? Então, bora ver fragment shade, aliás. Bora ver o script. Muito complicado, não. Esse script é facinho. Depois, pessoal, eu vou mostrar para vocês onde eu estou pegando esses códigos, as bases para esse código, porque isso aqui nada é meu, não, 100% não. Algumas coisas eu modifico conforme a necessidade, né, para mostrar para vocês. Mas eu achei um canal muito legal que o cara faz os tutoriais legais com WebGL, né? E aí, boa parte do código que eu estou mostrando para vocês eu pego lá, tá? Então, aqui, ó, eu tenho aqui um mapeamento, tá, pessoal? Como ele é um quadrado, né, quadrangular, eu estou colocando cada ponto, né, equivalente a uma coordenada lá da textura, ó, que nem estava lá naquele exemplo lá, tá? Vocês estão conseguindo ver bem? Tá boa o tamanho, verticalmente? Tranquilo? Pronto. Então, estou atribuindo aqui, ó, beleza? Foi aqui o UV, então, para cada um eu estou atribuindo, certo? Observem que esses valores aqui, eles são repetidos, ó. São todos repetidos aqui em cada um, tá? Beleza. Depois, ó, o box index continua do mesmo jeito, né? Tudo aqui continua do mesmo jeito. Aí aqui o que é que eu vou adicionar mais, ó? Esse cara bem aqui, ó. Coordenada de textura, tá? Então, eu vou colocar um atributo lá no vertex shader, tá? Que nunca, né? Eu costumo pensar assim, pessoal. Para que reinventar a roda, né? Você tem lá a roda já feita e tudo mais, você aproveita a roda. Se tiver assim com pneu careca, você vai lá, aproveita o que der para aproveitar, melhora ela, né? Então a mesma coisa é um código. Aí, às vezes eu estou precisando do código aqui para fazer isso. Eu pesquiso ali, entendo o que é que o código faz. Por isso que eu falo assim muito, já abrindo um parênteses aqui, pessoal, que vocês, né, não estão quando saírem da academia, não é para vocês serem um livro, né? Com todas as informações ali, não. Por isso que eu falo tanto, pessoal, entendam a ideia. Entendam a ideia, entendam a ideia. Porque se você esquecer, você não pode esquecer a ideia, certo? Não pode esquecer, pronto, já falou outra palavra legal, conceito. Não pode esquecer o conceito. Você sabe o conceito, sabe a ideia, sabe aplicar. Pode acontecer de algumas peças-chave você não tá 100%. Aí você pesquisa e pega aquilo ali, tá? Mas o interessante é você entender o conceito. Perfeito, palavra, Jorge. O conceito que eu quero que vocês entendam, tá? Então, lá o tutorial, né, que eu vou mandar para vocês, ele é em inglês, né? O cara lá fala inglês, mas como você entende ali o que está sendo feito, né, o conceito, você consegue sacar, entendeu? Então, o lance é entender o conceito, até aquela base. O que eu quero é que vocês tenham essa base, né? Às vezes nem precisam mudar o nome das variáveis, né? Tá funcionando ali, beleza, mas em muitos casos, eu
posso dizer para vocês, afirmar que nunca é uma palavra muito forte, mas eu não me lembro de um código que tenha pego que eu não tive que fazer alguma modificação para minha necessidade. Então, eu tive que fazer uma adaptação, tá? Nem que seja uma mudança de variável, mas teve que ter uma adaptação, certo? Beleza? Então, mas pode acontecer também, o código já está lá só num ponto ali, você usar e usa, pai. Deus está vendo que você não está fazendo nada de errado, né? Então, bora lá. Então, esse cara aqui é minha coordenada de textura, ó, que eu vou colocar, mapear lá para o meu vertex, tá? Então, aqui eu vou adicionar só mais essa informação, ó. Aí lembra lá dos conceitos que a gente viu, continua valendo, ó. Aqui é o tamanho desse cara, aqui é o tipo, aqui eu poderia até colocar int, tá? Mas eu deixei float porque eu defini lá float, né? Botei de 0, 1.0, né? Aqui é o tamanho, né? E aqui é o... Pronto, esse código aqui, lá ele faz diferente, tá? Aqui eu coloquei com a mesma representação que a gente está trabalhando. Lá ele, tipo, criou uma nova estrutura só para textura. Então, eu fiz tudo de uma vez só, tá? Por isso que é importante entender o conceito, né? Que a gente pode modificar e fazer do jeito que a gente queira. Por exemplo, o exercício que vocês fizeram lá da caixa, né? De fazer a caixa, eu disse que tinha duas modificações que vocês fariam. O John, ele já fez diferente. Em vez de criar só mais uma linha, né, para fazer tipo o quadrado lá e aumentar lá no triângulo fan, ele criou um outro triângulo. Então pronto, tá valendo, entendeu? Então o interessante, o importante é vocês entenderem o que se quer, né, e como você pode atingir esse objetivo. Que tem vários modos, né? Não tem um único modo. Tá? Então aqui eu faço esse carregamento da textura. Depois que eu faço, eu habilito aqui, né, para ele tipo amarrar. Aí pronto, amarrou, ok. Só que até agora eu ainda não disse qual é a textura, né? Até aqui eu só estou configurando, né, o mapeamento. Eu mapeei aqui. A textura vai vir aqui, ó. Bem aqui. Essa é a parte responsável para fazer o mapeamento de textura. O Diego está perguntando se existe uma biblioteca que abstrai o WebGL que deixa ele menos verboso, por exemplo. Eu desconheço, Diego. Porém, você pode fazer, né? O que é que o pessoal faz muito, né? Tem essa verbosidade toda, né? E aí eles meus que vão encapsulando cada coisa. Por exemplo, eu quero utilizar um cubo. Aí ele encapsula o cubo em uma função só e só manda as transformações nele, entendeu? Eu quero utilizar uma esfera do mesmo jeito. Então, meio que esse código que a gente está vendo assim muito grande, a gente pode reaproveitar, encapsular. Mas eu não conheço. Pelo menos para falar a verdade, eu não pesquisei, né? Então eu desconheço por não ter pesquisado. Mas provavelmente deve ter uma biblioteca que faça isso já. Com certeza. Sem sombra de dúvida. Certo? Isso. Tem algumas bibliotecas do OpenGL que... Porque aí depende da API, né? O WebGL é uma API. O OpenGL é uma API. E aí eu tenho pacotes que abstraem mais coisas dessa API, né? Que estão ali, aquela desenho que a gente fez lá, né? Tem uma interfacezinha ali se comunicando, né? Então, existe com certeza existe, certo? Aqui eu estou trabalhando mais, digamos que, hard-coded aqui, né? Para vocês entenderem o conceito por trás, do que a gente só utilizar uma funçãozinha já pronta, né? Tá? Mas existe, com certeza deve existir. Então, essa função aqui é o que faz o carregamento da textura. Então, vixe, muita coisa, né? Mas algumas coisas estão desnecessárias, né? Mas outras estão. Então, o que é que eu estou fazendo de cada uma, né? Bora entender a ideia. Então, aqui eu estou botando uma variável, box texture, dizendo que para criar uma textura, né? Para o WebGL criar uma textura. Aqui eu estou atribuindo essa textura, né? Textura 2D para esse box texture. E aqui são todas essas configurações que eu mostrei lá no site, né? Aqui eu tenho o clamp to edge, tenho dizendo que é linear, né? Para ele deixar mais suave, né? Utilizar o texture min filter e tudo mais. Então, isso aqui são configurações que vocês podem até ir alterando para ver o comportamento que vai dar lá no final, tá? E aquela função lá, que é feita com Soil, né? No OpenGL, a gente está fazendo aqui também, né? Só que eu estou pegando o elemento, né? A imagem, com essa função aqui, ó. Document.getElementById, né?
e o nome do ID que eu coloquei lá, não. O nome do ID que eu coloquei aqui foi create-image, né? Então aqui eu estou utilizando a mesma coisa aqui, ó. Create-image, tá? E coloco aqui, dou um blind texture. Então, digo aqui o blind texture e coloco null, né? Então é tipo como se estivesse inicializando, né? Estou dando um blind aqui. O uso vai ser bem aqui, ó. Então, depois que eu dou um clear color, depois que eu dou clear color buffer bit, né? Eu digo o seguinte, ó, utilize essa textura aqui. Eu zerei lá, né? E aqui eu estou dizendo o seguinte, ó, utilize essa textura aqui e ative essa textura como sendo a textura 0. Esse texture 0, tá, pessoal? Existem vários tipos de textura. Por exemplo, em um objeto, a gente pode ter mais de uma textura aplicada a ele, certo? Compondo ali aquela textura. Então, aqui eu estou ativando, ó, ativa essa textura aqui. Se eu não ativar, ele não vai para um vertex, né? Ó, se eu comentar isso bem daqui, o que vai acontecer com o objeto? Vai aparecer aqui. Como é que o bicho apareceu? Eu salvei porque tudo certo? Foi. Não precisa tanto assim em Active, não. No OpenGL antigo precisava. Esse aqui deve precisar com certeza. Eu deixei nulo lá, né? Bora ver aqui se vai me passar para mentiroso de novo. Não passa não. Mas aqui ele passa, né? Então quando eu coloco aqui, ele já meio que coloca no buffer esse cara aqui que ele vai utilizar, né? Talvez o outro comando é para forçar que ele utilize a 0. Se tiver mais de uma, ele vai ativar só uma textura. Então, acho que isso aqui está mais para garantir que essa textura que a gente está utilizando, certo? E o resto continua igual. Então, eu dou um draw, elements, e por aí vai, e ele vai e renderiza, tá? Então, se eu quiser alterar a cor da textura, a textura que eu vou utilizar, aí só basta eu modificar lá no HTML qual é a textura que eu quero carregar. Então, aqui eu tenho alguns exemplos, como, por exemplo, vamos pegar esse image 2, create 2. Aqui já tem outra texturazinha, né? Só que essa textura, ela tá sólida, né? A gente não tá utilizando o Fong aqui, tá? Então, a atividade de vocês, né, remota, é justamente colocar a textura, né, junto com o Fong, tá? Então, bem facinho. Rafael, a câmera tá ligada. Tava dando nudes o Rafael aqui. Mas acho que não dá para ver, não. Beleza. Beleza, pessoal? Então, bora agora ver um pouquinho o Vertex Shader, né? Então, o que é que mudou do Vertex Shader aqui pra gente, ó? Do Vertex Shader, o que apareceu aqui vai ser só esse cara aqui pra gente, ó. Esse daqui, que é o Vertex Chord, e esse outro aqui, que é o Frag Text Chord, tá? Esse cara aqui, ele apareceu porque ele vai lá pro Fragment, tá? Então, no Fragment ele vai aparecer, ó. Tá aparecendo bem aqui, ó. Certo? E aqui ele vai aparecer porque eu mapeei lá, né? Lá no comando. E estou atribuindo essa coordenada aqui, ó, no frag text chord, tá? Então, quando eu vou lá para fragment color, no fragment shader, né? Botei shader aqui, shader. Eu já vou pegar essa coordenada, ó. Peguei a coordenada aqui e vou atribuir, tá? Então, isso daqui é que faz com que, em vez de utilizar isso que a gente estava utilizando antes, ó, estava utilizando antes daqui, ó, certo? Colocando coloridozinho, né? Eu vou passar agora a trabalhar com esse. Ah, professor, eu achei bonito aquele coloridinho, ó, eu quero botar junto com essa textura. Como é que eu faço? É fácil, você só vai fazer o seguinte, ó, aqui tá colorido, né? Aqui é a textura, certo? Então eu vou pegar esse cara aqui, botar aqui dentro e multiplicar pelo fragment color. Só que eu tenho que colocar aqui como sendo RGB. Olha aí. Como é que ficou? Hash. Certo? Então, dessa forma aqui, ó, já dando a dica aí para a atividade, eu estou pegando a textura, somente o RGB, multiplicando pelo fragment color. Esse multiplicar aqui, pessoal,
Sabe o que é que ele é? Lembra daquela operação arroba? Que eu pego cada elemento, multiplico, né? O R, o G e o B vou multiplicando e vai dar um vetor também. É essa expressão que está sendo aqui, esse multiplicar, tá? Então, estou combinando as cores aí que está vindo de uma coisa, né? Ou do Fong, ou da própria caixa, né? Do objeto da própria caixa, misturando com a cor de textura, tá? Então, esse é o lance de você trabalhar, né? Lembrando sempre, né? Como o Bernardo lembrou bem direitinho, cor fica no fragment color, tá? Então, se eu não trazer para cá a cor, ele não vai ser exibido, né? Para essa variávelzinha aqui chamada gl traço fragment color, tá? Beleza, então era isso que eu tinha para a aula de hoje, né? Eu acho que não tem mais nada, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Ah, faltou mostrar um negócio para vocês legal. Uso do bump mapping. Olha, pessoal, para vocês verem o quanto que o anormal ele faz de diferença, né? Ó. Aqui é um sitezinho que eu encontrei que ele utiliza, né, bump mapping. Né? Isso aqui é o WebGL também, né? Olha só. Aqui tá a caixa, né? Ele colocou essa textura, certo? E eu vou habilitar agora o bump mapping. Ó, é uma textura de normal. É a mesma caixa, tem o mesma coisinha aqui, só que agora ele tá com textura de normal. Louco, né? Beleza, Vinícius, sem problema. Aqui é o outro tipo de normal, né? Só que ele aplica um tal de parallax mapping, né? Ó, ele dá tipo um efeito que ele entra mais, né? Deixa eu aumentar aqui mais para vocês verem melhor. Ó, ele tipo deu uma entrada a mais, ó, aqui normal e aqui o parallel mapping, né? Aí aqui tem outros modelos, né? Step mapping. Aqui você pode alterar a configuração dessa normal, como ele vai observar essa normal. Aqui também de suavizar, tá? Então, é o mesmo objeto, só que eu tenho, além da textura de cor, né, a gente tem uma textura de normal, tá? Essa textura de normal, ela é assim, ó, pessoal. Aí, como é que ela é feita, né? De acordo com a cor que eu observo aqui, eu tenho como é que eu posso dizer? Eu tenho uma perturbação na direção da normal. Então, isso faz com que a gente enxergue como se tivesse fundos ali naquele objeto, certo? Então, esse é o lance de trabalhar com bump mapping, né? A gente conseguia observar a modificação na geometria, né? Que não está acontecendo, para falar a verdade, na geometria. É só uma textura, tá? Então, esse é o que eu queria mostrar mais. Eu acho que é isso. Com isso, eu finalizo aqui. São um agradecimento aos slides, né? Que eu adquiri alguns dessa professora, Maria Cristina. E aí vocês podem clicar aqui e verificar mais coisas relacionadas à textura também. Beleza?